eu acho que assim, nós vamos muito bem, obrigado. Continua se tendo muitos projetos bons de comédia surgindo. O que a gente precisa é não se acomodar. E o que o ano de 2018 e o ano de 2019 vem mostrar para a gente de forma, para alguns pode parecer cruel ou não, é que assim, a gente precisa começar, todos nós, atores, diretores, produtores, distribuidores, exibidores, tratar os filmes de comédia como filmes e não como uma coisa diferente do que é cinema. Por que eu estou te falando isso? Porque eu acho que a gente precisa agregar valores. É difícil falar de agregar valores no momento que a gente está passando e que isso é muito latente hoje nesse encontro que a gente está tendo aqui, justamente nessa questão da lei de incentivo. Mas quando eu falo isso, eu não falo só na questão financeira, eu falo na questão estética de roteiros. A gente tem no Brasil uma gama de roteiristas, diretores, atores extremamente criativos, mas que precisamos entender o que o povo que vai assistir a comédia quer ver de verdade. Eu tenho uma teoria que quando a comédia voltou com Se Eu Fosse Você, lá atrás, nós viramos o cafezinho da padaria, mas entenda isso como um elogio, nunca como um demérito. Quando eu digo cafezinho da padaria, que você entrava na padaria para comprar o café, você viu o cheiro do pão, comprava um pãozinho. Aí tinha aquela mortadela fresquinha, você pedia mortadela também. A comédia fez esse favor para o cinema nacional, de ser esse cafezinho que as pessoas começaram a frequentar o cinema para ver comédias nacionais e a partir daí consumir muitos outros filmes nacionais que talvez não tivessem sido consumidos da melhor forma possível. Isso, num certo momento, foi muito gostoso, mas isso começou a incomodar quando isso começou a ocupar muitas salas, o que não é nossa culpa, o que isso não é da nossa alçada, foge da nossa alçada. E aí existe naturalmente uma acomodação disso tudo. Vamos no que está dando certo, no que o jogo está dando certo. E se abriu uma frente muito grande de comédias, que acabamos tendo comédias que acabam sendo muito parecidas no seu enredo, por mais que com talentos diferentes, visões de direções diferentes, mas que acaba dando uma pasteurizada nisso. Eu acho que hoje, no momento que a gente vive, em que o público está mais exigente, com menos dinheiro no bolso, voltou a hora da gente voltar a ser o cafezinho. Mas para que a gente seja o cafezinho, no momento em que entram esses blockbusters, né? Onde, na verdade, eu acho que nós somos os Avengers do cinema nacional. Eu acho que a comédia, nós somos os Avengers, somos os grandes vingadores. E nesse sentido nós precisamos, como heróis da resistência, nesse sentido, nos reinventar em histórias, em roteiros, e continuar fazendo o filme, comédia, o gênero que eu abracei fazer, a comédia popular, muitas vezes desmerecida. Não vai aqui nenhuma rancor contra a crítica, não é isso, mas tomar muito cuidado para que a gente não faça só o nosso gosto e esqueça do gosto do povão, do grande público, que é o Brasil, que é quem vai nos ver, quem nos prestigia, quem enche as nossas salas. Todos foram muito criticados, né? O próprio Trapalhões, se você pegar o Didi, conta o Renato, Didi, tá vendo? O Renato conta essa história de que a comédia, os Trapalhões eram muito colocados à parte, até que um dia ligaram para o Carlos Drummond de Andrade para dar uma entrevista e falaram assim: espera acabar os Trapalhões que eu estou assistindo, depois eu vejo. A partir de que teve uma chancela no Carlos Drummond de Andrade, virou culto assistir os Trapalhões. Então, e aí virou popular, e aí eles estouraram e tudo mais. Será que a gente precisa disso novamente? Alguém que dê uma chancela para dizer que nós somos engraçados? Que rir por rir também é muito gostoso, que não é obrigatório eu ter que ter sempre uma mensagem, que basta a gente sentar numa sala de cinema para descontrair e fazer as pessoas rirem. Isso não é crime, isso não pode ser demérito, mas para isso continuar a movimentar inclusive a indústria de todo o cinema nacional, é preciso que a gente tenha um apoio. E o apoio não é só de grana que eu estou falando, não é dinheiro, que a gente está vivendo um momento muito de trevas no que diz respeito financeiramente ao audiovisual, mas é um apoio de que, tipo assim, vamos apostar nisso, vamos transformar isso em artesanal. E agora eu convoco inclusive os meus colegas, eu olhei para a câmera, que não era o combinado, mas é o que eu queria falar direto para os meus colegas que estão assistindo aqui.
Porque muitos que hoje são os blockbusters do cinema nacional, nós viemos do teatro. E nós sabemos o que é trabalhar em cotas. Se a gente continuar hoje, nos tempos de hoje, e é muito delicado fazer isso, que eu estou botando minha bunda na janela, pensando em filmes de protagonismo, e nos nossos cachês, em tudo isso, vai ser muito difícil que a gente realize. Eu venho de um teatro que não tinha lei de incentivo. A gente pegava do nosso bolso, virava para você e falava, cara, vamos fazer esse projeto? A gente curte fazer? Se der certo, todo mundo ganha. Se não der certo, a gente aperta a mão, toma um chopp e chora no bar. Hoje em dia, com o que se tem de investimento nisso, é muito difícil. Você chora por muitos outros motivos. Eu acredito que a gente ainda pode sobreviver se todo mundo se juntar nesse sentido de falar assim, queremos fazer esse projeto e não queremos fazer só os nossos projetos. Acho que falta um pouco para os nossos colegas lerem roteiros, que não sejam escritos só para eles, deixar um pouco a nossa vaidade de lado, ouvir outras coisas, mas saber que nós sabemos o que estamos fazendo. Eu sou um produtor, eu sou um diretor de comédia, eu sou um ator de comédia, e eu sei o quanto eu posso agregar a um projeto. Vamos cada um sair da sua casinha, o diretor sair da casinha, ouvir o ator sair da casinha, ouvir o roteirista ouvir o ator, a produção ouvir aos três, o distribuidor se juntar a nós e principalmente o exibidor, que é o cara que realmente é o dono do supermercado, entender que talvez não nos colocar em 4 salas no seu cinema para que ele tenha 4 salas meia boca, mas que ele nos coloque em 2, de repente com um preço mais competitivo, para que a gente seja competitivo com os Avengers. Porque no momento em que o Brasil está vivendo hoje, em que de repente o público, o povo pode ir assistir um longa-metragem, se eu estou ao mesmo preço de um outro filme, que é um blockbuster garantido, que já veio com uma crítica mundial, o cara não vai arriscar aquela grana nele. Mas como o brasileiro gosta de um desconto, se a gente dá um descontinho no nosso, por que não? Isso não é jogo sujo. Isso não é nos desmerecer. Isso é entrar no mercado, é ser competitivo. Essa é a minha visão, uma estratégia. É uma estratégia. A gente precisa descer do salto para fazer o cinema continuar. Está vindo um monte de plataforma aí. Seria muito cômodo todos nós falarmos assim, tá tranquilo, tem isso aqui que está vindo, tem isso aqui que está vindo, vamos fazer Originals para cá, Originals para lá, Originals para cá. Mas e o que a gente conquistou no cinema nacional? Onde é que fica? Vamos deixar isso acontecer de novo? Vamos parar de fazer por covardia? Quando a gente pode estar fazendo, mantendo alimentado isso e daqui a pouco tomando o espaço que a gente merece? Porque 4 meia casas, 2 casas lotadas, o borderô é igual. Em alguns momentos eu não sei se eu estou falando merda ou não, porque assim, apesar de eu ser produtor, eu sei que o buraco é muito mais embaixo, que talvez seja muito mais fácil eu falar do que isso realmente acontecer. Alguém vai falar assim, enfia sua língua no saco, o que você está falando você não sabe, estamos falando de milhões e milhões e milhões. Mas eu olho como público demais, assim. Eu sou classe C, D e E. Por mais que hoje eu estou, graças a Deus, financeiramente bem, mas assim, eu venho dessa classe. Eu sei o que essa classe quer assistir, eu sei me comunicar com essa classe. E eu sei também, quando eu olho um filme, mesmo que seja meu, eu falo assim, legal, amei, o projeto é lindo, mas não é. Isso aqui é para uma elite. Quando um amigo meu, filósofo, sociólogo, caraca, vê meu filme e fala assim, que comédia inteligente, eu falo, fudeu. Porque eu quero que seja engraçada. Entende? Eu faço filme para massa. E não estou chamando ninguém aqui de inculto ou coisa que o valha, mas eu sei que o público quer sentar depois de um dia longo de trabalho, num domingo, num sábado, numa sexta, com a sua mulher, com seus filhos, com a sua sogra, que às vezes, infelizmente tem que levar, né? Mesmo que bote ela atrás de um cara alto com cabelo Black Power, para ela não assistir só de sacanagem.
mas você quer levar a sua família. E quando você leva a sua família para o cinema, são 5, 6 ingressos que você está vendendo. É esse cinema que eu escolhi fazer. É esse público que eu quero atingir. E não estou dizendo que eles estão órfãos, não. Mas eu fico com muito medo do que essa elegância que hoje em dia se busca tanto, esse refinamento que se fala tanto no cinema, não esteja sendo deixado de lado o que é fundamental: atingir, comunicar e identificar. Meus filmes são filmes de identificação. Quando eu falo de um Até que a Sorte Nos Separe, que é um grande blockbuster mesmo, se você pegar o 1, não tem uma pessoa que não tenha jogado na Mega Sena uma vez na vida e que tenha feito planos como o Tino fez. Então isso, por mais que não seja uma ideia original, que o Richard Pryor, em 1982, fez um filme sobre ficar milionário e perder dinheiro, o Adam Sandler, em 94, fez também, o Sr. Deed, que é a mesma história. Todo mundo pensa isso: se eu ficar rico eu vou comprar um barco, vou dar uma casa para minha mãe. Quando você traz isso para uma comédia, você se identifica. Você fala: caraca, eu faria a mesma merda que esse cara fez, ou então eu não faria a merda que esse cara fez. Isso é comédia. Quando você pega o De Pernas pro Ar e você fala de uma mulher comum, num casamento que não está indo muito bem, que resolve montar um sex shop, e que isso dá certo, e que ela tem uma vida diferente do que é o que ela apresenta, o que ela vende para os clientes dela. Quem não vive isso? Quem não acordou um dia na sua vida e disse assim: eu quero jogar tudo para o alto e fazer outra coisa? Por que a gente não faz? Porque a gente acredita no nosso potencial. Tem um pensador que se chama Benjamin Disraeli, que ele dizia assim: qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é a constância do propósito. E a constância do propósito nada mais é do que a nossa carreira. Nós não sabemos que somos sucesso enquanto nós estamos na crista da onda. Porque a crista da onda, você não tem tempo de pensar em nada. Quando você pensar, você cai da prancha. Você sabe que você é sucesso quando você desceu aquela onda, chegou na areia e teu brother falou assim: puta, que tubo, hein? Que tubo do caralho que tu pegou. Aí você é sucesso. É entre as ondas que estão o sucesso. Então eu acho que, assim, é uma hora da gente refletir, da gente repensar o que realmente a gente precisa melhorar. Já estamos muito bem, conquistamos muita coisa. O ano de 2018 e 2019, por vários motivos, tivemos problemas sim, tivemos uma pequena queda aqui, uma pequena queda ali, mas também nos tornamos muito exigentes, né? Eu me lembro da época quando o Bruno Mazzeo fez 1 milhão com o filme, que não me lembro se foi o Cilada, ou qual dos filmes foi agora exato, e que saiu uma capa da Veja dizendo assim: o rei do cinema. De repente, ser rei do cinema virou 2 milhões. De repente, 2 milhões já não é tanto, virou 3 milhões. De repente, virou 4 milhões. Fazer 100 mil ingressos é coisa pra cacete pro filme nacional, pra quantidade de salas que nós temos no Brasil, que eu digo, pra quantidade de blockbusters que entram. Isso, mais uma vez, não é uma crítica a nenhum distribuidor, a nenhum exibidor. Isso é um mercado, isso é assim mesmo que funciona. Vende produto, fica mais na prateleira, vende menos, sai da prateleira. Mas então o que a gente tem que mudar? Seria: vamos fazer uma promoção, vamos dar um desconto, vamos nos unir, vamos diminuir o tamanho de produção?